Durante décadas, a vida amorosa de John Travolta tem sido um mistério que fascina o mundo inteiro. À primeira vista, sua existência parecia um conto de fadas dourado, uma carreira cheia de sucessos de bilheteria, uma família linda e um casamento que, contra todas as expectativas em Hollywood, resistiu ao teste do tempo. Parecia que ele tinha tudo. No entanto, hoje, aos 71 anos, o lendário ator decidiu quebrar o silêncio. Travolta abriu seu coração para revelar uma história muito mais trágica, complicada e humana do que qualquer um de nós poderia imaginar. Sua história de amor com a falecida Kelly Preston começou como uma cena perfeita de cinema, cheia de química, risos e esperança. Mas o destino, cruel e caprichoso, logo lhes mostrou desafios que nunca viram chegar. Durante anos, Travolta guardou as 7 chaves certas lembranças, memórias dolorosas demais para serem revisitadas. Mas agora, depois de sobreviver a tempestades que teriam derrubado qualquer outro, ele está pronto para compartilhar a confissão que o persegue há mais tempo. E a verdade que se esconde por trás está deixando seus seguidores atônitos e com o coração na mão. Para entender a dor do homem, primeiro devemos entender a magnitude da lenda. John Travolta é uma daquelas raras figuras que conseguiu deixar uma marca indelével em cada década que tocou. Para alguns, ele sempre será aquele jovem eletrizante do final dos anos 70, o suave Danny Zuko de Grease, ou o rei da pista, Tony Manero, em Os Embalos de Sábado à Noite. Para outros, ele é o rei do renascimento dos anos 90, que voltou a chamar a atenção com Pulp Fiction, A Outra Face, Face Off, e a comédia Olha Quem Está Falando. E mesmo para uma nova geração, ele é a voz familiar em filmes como Bolt ou o rosto em Hairspray. Independentemente de como você o conheceu, Travolta tem sido um pilar do entretenimento americano. Mas muito antes da fama mundial, dos prêmios de prestígio e dos jatos particulares, ele era simplesmente um garoto de Nova Jersey, com um sonho que parecia grande demais para o pequeno mundo que o cercava. O caminho de Travolta parecia estar escrito nas estrelas, ou melhor, em seu próprio sangue. Atuar estava praticamente em seu DNA. Crescendo como o caçula de 6 irmãos, viveu cercado por uma criatividade transbordante. Sua mãe, uma professora de teatro com visão, ensinou-lhe tudo, desde como se portar em um palco até a disciplina férrea da arte. A casa dos Travolta não era uma casa comum, era uma fábrica de sonhos. Ele e seus irmãos transformaram o porão da família em um teatro improvisado. Dia após dia, dublavam discos, inventavam peças na hora e atuavam para sua plateia mais leal e crítica, sua mãe e seu pai. Esses espetáculos caseiros, simples e cheios de amor, tornaram-se os alicerces de uma carreira que um dia chegaria muito mais longe do que aquele porão úmido. Com uma determinação de ferro, Travolta tomou uma decisão corajosa que poucos entenderam. Abandonou o ensino médio para se dedicar ao mundo do espetáculo em tempo integral. Mais tarde, explicaria que seus colegas de classe não conseguiam entender sua ambição, mas seus pais sim. Tendo-o visto atuar desde a infância, deram-lhe sua bênção total. Seus primeiros passos reais na indústria começaram nos palcos. Em 1972, apareceu em uma produção off-Broadway chamada Rain. Pouco depois, fez um teste para o musical que definiria sua vida, Grease. Mas aqui vem a surpresa. Ele não conseguiu o papel principal no início. Longe de desistir, tentou novamente e finalmente ganhou um lugar na turnê, mas interpretando Dudie, e não o famoso Danny Zuko. Embora sonhasse em ser Danny, teria que esperar mais alguns anos e dar o salto para a tela grande para que esse sonho se tornasse realidade. Sua estreia oficial na Broadway chegou em 1974, e apenas um ano depois, sua vida mudou para sempre. Ele passou do teatro para a televisão, conseguindo o papel de Vinnie Barbarino na série de sucesso Welcome Back, Kotter. Embora sua mãe temesse que o público o rotulasse como um desordeiro, Travolta confiou em seu instinto.
E ele estava certo. Mas naquele mesmo ano, ocorreu outra mudança sísmica em sua vida. Uma que se estendia muito além de Hollywood. Travolta envolveu-se com a Igreja da Cientologia. Tudo começou através de Yvonne Gillam, uma mulher australiana que chegou a Los Angeles procurando estrelas em ascensão. Embora o relacionamento deles tenha tido um começo em comum, ela supostamente gravava suas conversas sem que ele soubesse. Tornaram-se amigos íntimos até a trágica morte dela por um tumor cerebral. Esta foi uma das primeiras perdas devastadoras que ele enfrentaria. Desde então, Travolta tem sido um dos membros mais leais da Cientologia, descrevendo-a frequentemente como seu refúgio. Em uma entrevista comovente, confessou que os ensinamentos da Igreja o guiaram através dos momentos mais sombrios de sua vida, sendo um pilar de força quando tudo mais parecia desmoronar. No entanto, a tragédia golpeou com força antes que ele pudesse desfrutar plenamente de seu estrelato. Em 1977, um John Travolta de apenas 23 anos, parado à beira da fama mundial, enfrentou uma perda pessoal que o destruiu. Ele perdeu seu primeiro grande amor, a atriz Diana Hyland. Diana faleceu de câncer de mama aos 41 anos. Sua morte deixou um vazio profundo e uma cicatriz eterna na alma do jovem ator. Foi o primeiro lembrete brutal de que a fama, o dinheiro e o talento não podem protegê-lo da dor da perda humana. E assim, entre luzes brilhantes e sombras profundas, forjou-se o homem que conhecemos hoje. Um homem que aprendeu a sorrir através das lágrimas. O destino tem um senso de humor irônico e às vezes cruel. John Travolta e Diana Hyland se conheceram no set do filme para a televisão O Menino da Bolha de Plástico. Em uma reviravolta estranha que só Hollywood poderia inventar, Travolta interpretava o filho dela. Mas quando as câmeras paravam de rodar, a dinâmica era muito diferente. Diana já era uma estrela consolidada, conhecida por 8 é Demais, 8 is Enough, e a clássica novela Peyton Place. Apesar da notável diferença de idade, para Travolta os números não significavam nada. A conexão foi instantânea, elétrica, quase predestinada. No set, eram inseparáveis, compartilhando um vínculo único que rapidamente floresceu em um romance apaixonado. Travolta não estava brincando, falava sério, via um futuro, uma casa, talvez um casamento, mas a tragédia esperava na virada da esquina. Apenas alguns meses depois de iniciar seu romance, o tempo escorreu de suas mãos como areia. Diana havia superado uma mastectomia 2 anos antes, mas o câncer retornou com uma fúria impiedosa, dando-lhe um prognóstico de apenas 2 semanas de vida. Travolta, que na época estava filmando Os Embalos de Sábado à Noite, voou desesperado para estar ao lado dela em seus últimos suspiros. Anos mais tarde, confessaria que sentiu a presença dela muito depois de sua morte, agarrando-se à lembrança da alegria fugaz que compartilharam. Foi um amor breve, mas o marcou por toda a vida. Com o coração partido, mas o espírito intacto, Travolta lançou-se ao trabalho. No ano seguinte, sua carreira deu um salto quântico com o papel icônico de Danny Zuko em Grease. Se ele já era famoso, Grease o catapultou para a estratosfera. O filme arrecadou mais de 394 milhões de dólares e cimentou seu nome na história. No entanto, em Hollywood, o que sobe rápido pode cair com a mesma rapidez. A década de 1980 trouxe silêncio e sombras. Foi uma época de lutas profissionais onde os telefones pararam de tocar. Houve quem se atrevesse a dizer que sua carreira estava acabada, mas Travolta recusou-se a desaparecer na escuridão. Sua ressurreição começou timidamente em 1989, com Olha Quem Está Falando, mas foi a década de 1990 que lhe devolveu a coroa. Filmes como O Nome do Jogo, Get Shorty, o thriller de ação A Outra Face, Face Off, e o clássico cult Pulp Fiction o restauraram à realeza de Hollywood. Seus colegas o descrevem hoje como um dos últimos ícones da Era Dourada, uma estrela moderna que desafiou os altos e baixos da fama.
Mas enquanto os holofotes iluminavam sua carreira, nas sombras começavam a surgir sussurros inquietantes. Ao longo dos anos, uma série de homens deram um passo à frente, alegando ter compartilhado momentos íntimos com o ícone. De todos esses relatos, um emerge com uma persistência que é difícil de ignorar: o de Doug Gotterba. Gotterba, um ex-piloto, afirma ter mantido um relacionamento romântico de 6 anos com Travolta durante a década de 80. Embora a equipe de Travolta sempre tenha classificado essas histórias como pura ficção, a versão de Doug tem uma textura particular, cheia de detalhes estranhamente específicos que coincidem com outros testemunhos. Segundo Doug, tudo começou em fevereiro de 1981, com uma simples entrevista de emprego para ser o piloto da estrela. Mas no outono daquele mesmo ano, a relação profissional havia cruzado a linha para o pessoal. Doug lembra com clareza seu primeiro encontro. Uma viagem à Califórnia, um jantar íntimo com vinho no Hyatt Carmel Highlands e um convite para o quarto de Travolta para uma massagem que, segundo ele, se transformou em algo muito mais apaixonado. Durante 6 anos, alega Doug, viveram um romance a portas fechadas. Mas o segredo trouxe consigo uma tensão insuportável. Travolta, obcecado em manter sua privacidade, supostamente lutava com ciúmes paranoicos. Doug relata momentos de alta tensão, onde o ator chegava à sua casa, revistando seus pertences e pegando objetos sem permissão, procurando provas de infidelidade. O que começou como um turbilhão romântico começava a mostrar um lado sombrio e controlador. Apesar da tensão, os 2 homens supostamente viajaram pelo mundo juntos: Quênia, Amsterdã, Havaí. Mas Travolta, mestre da imagem, ia a grandes extremos para evitar suspeitas. Segundo os relatos, levavam mulheres nessas viagens para que o público assumisse que a estrela viajava com uma namorada. Doug, o piloto, deslizava silenciosamente para o quarto de Travolta assim que as portas se fechavam e as luzes se apagavam. No início, Doug aceitou seu papel nas sombras. Inclusive, afirma ter sugerido que Travolta perseguisse um relacionamento público com a atriz Brooke Shields para criar o álibi perfeito. Segundo ele, entre Travolta e Shields não havia química romântica alguma, o que reforçava a ideia de que era uma atuação mais do que uma paixão. Mas à medida que os meses se transformaram em anos, a necessidade constante de fingir e o peso do segredo começaram a desgastar a alma de Doug, preparando o cenário para uma ruptura inevitável. O relacionamento com Doug Gotterba não terminou com um suave desvanecimento, mas sob o peso asfixiante do que ele descreve como a crescente obsessividade de Travolta. Para Doug, a vida nas sombras, somada aos ciúmes e ao controle, tornou-se insuportável. Ele escolheu a liberdade sobre o glamour e se afastou. No entanto, o destino tinha preparado um último cruzamento de caminhos. Segundo Doug, encontraram-se por acaso por volta de 1992. Àquela altura, a vida de Travolta havia mudado radicalmente aos olhos do público. Já estava casado com Kelly Preston, projetando a imagem do marido perfeito. Nesse breve encontro, Doug atreveu-se a fazer a pergunta que muitos pensavam, mas ninguém pronunciava. Perguntou diretamente se, apesar de seu casamento, ele ainda mantinha relações com homens. A resposta, segundo Doug, foi uma confirmação silenciosa, mas contundente. Doug guardou esse segredo como um tesouro envenenado durante anos, compartilhando-o apenas em sussurros com seu círculo íntimo, até que finalmente decidiu vir a público na década de 2010. Mas quando o fez, o efeito dominó foi imediato e devastador. É crucial entender o contexto. Antes de Doug Gotterba falar, Travolta já estava navegando por águas turbulentas. Manchetes incômodas haviam começado a manchar sua reputação impecável. 2 massagistas anônimos já haviam acusado o ator de conduta inapropriada durante sessões privadas. A equipe de Travolta, sempre feroz e eficiente, conseguiu uma vitória antecipada quando o primeiro desses homens se retratou.
Travolta apresentou um álibi irrefutável. Provou que nem sequer estava na cidade onde supostamente ocorreu o incidente. Quando Doug entrou em cena com suas próprias alegações, a equipe do ator usou esse precedente como um escudo. Para eles, não eram coincidências, mas uma campanha orquestrada. Sua postura era firme. Havia um esforço coordenado e mal-intencionado para rotular Travolta como gay em segredo, quando, segundo eles, ele sempre havia sido heterossexual. Mas essa narrativa defensiva choca de frente com a história do primeiro homem que se atreveu a acusar publicamente Travolta de viver uma vida dupla. A ex-estrela de filmes adultos, Paul Barresi. Em 1990, Paul lançou uma bomba midiática. Afirmou ter mantido um relacionamento secreto com Travolta durante 2 anos, de 1983 a 1985. Se olharmos para o calendário, isso revela uma contradição explosiva. Se a história de Paul era verdadeira, significava que Travolta estava traindo Doug Gotterba, exatamente no mesmo período em que Travolta acusava Doug de ser infiel. A ironia era mordaz. O acusador ciumento era, na verdade, o traidor. O relato de Paul começou com um dramatismo digno de um filme. Disse que conheceu Travolta em uma sauna gay, um local de encontro clandestino. Segundo ele, o ator se aproximou, possivelmente reconhecendo-o por seu trabalho no cinema adulto. O que começou como um encontro selvagem naquela mesma noite, transformou-se, segundo Paul, em um relacionamento de 2 anos. Mas, assim como na história de Doug, o final foi amargo. Paul também descreveu um Travolta cada vez mais obsessivo e controlador, um padrão de comportamento que começava a se repetir nos depoimentos. No entanto, uma década depois, a credibilidade de Paul sofreu um golpe mortal. Revelou-se que ele havia realizado trabalhos de investigação questionáveis para um advogado de celebridades, o que levou muitos a pensar que toda a sua história era uma fabricação para ganhar dinheiro. Sob imensa pressão pública, Paul se retratou oficialmente, dizendo que só queria que o assédio terminasse. Mas a história deu outra reviravolta. Tempos depois, Paul desdisse sua própria retratação. Insistiu que sua história original era a pura verdade e que só a havia retirado porque se sentiu encurralado e ameaçado. Apesar de voltar à sua versão original, o dano já estava feito. A equipe jurídica de Travolta utilizou Paul como o exemplo perfeito de alguém disposto a inventar mentiras por fama, enfraquecendo assim as futuras acusações. Apesar dos esforços para conter a maré, em 2012 a pressão ao redor de John Travolta atingiu um ponto de ebulição. Naquele momento, a lista de acusadores não parava de crescer. 7 homens já haviam dado um passo à frente com histórias de má conduta ou agressão. E longe de parar, a lista se expandia. 2 novos homens emergiram das sombras, cada um descrevendo encontros separados em hotéis de luxo, um em Seattle e outro em Miami. Ambos contataram o advogado Okori Okorocha, um nome que já soava na mídia por representar os primeiros acusadores. Segundo relatos do New York Daily News, Okorocha estava recebendo ligações de ainda mais homens com histórias semelhantes. Entre eles estava Jeff, um massagista que trabalhava no exclusivo Eden Rock Resort de Miami Beach. Jeff quebrou o silêncio com um pesar visível, confessando que se arrependia de não ter falado antes. Seu relato é arrepiante pelo quão rotineiro começou. Jeff descreveu sua sessão com Travolta como algo que iniciou de maneira profissional, mas que rapidamente tomou um rumo sombrio. Segundo seu testemunho, Travolta começou a guiar suas mãos para áreas proibidas e a se esfregar contra a mesa de massagem. Em um determinado momento, Jeff alega que o ator levou sua mão entre suas pernas, subindo até tocar suas partes íntimas. Quando Jeff rejeitou o avanço, Travolta pediu desculpas, um momento de aparente arrependimento. Jeff, tentando ser profissional, continuou com a sessão. Mas a calma foi uma miragem. Enquanto trabalhava na outra perna do ator, Jeff afirma que Travolta levantou os quadris e tornou-se mais agressivo, deixando claro que o pedido de desculpas não tinha sido mais do que uma pausa em suas intenções.
Voltando ao quarto do hotel com Jeff, a tensão podia ser cortada com uma faca. Jeff tentou desesperadamente mudar a energia, buscando recuperar o profissionalismo perdido, mas segundo seu relato, Travolta não estava disposto a recuar. Alega que o ator voltou a agarrar sua mão, ignorando as barreiras invisíveis entre cliente e profissional. A situação culminou em um ato que Jeff descreve como degradante. Travolta supostamente começou a se masturbar na frente dele, lançando uma frase que ressoaria com um eco sinistro: "Ninguém jamais saberá." O que fez o depoimento de Jeff ser tão explosivo não foi apenas a crueza do ato, mas como ele se encaixava como uma peça de quebra-cabeça com outras histórias. Seu relato era um espelho quase exato das afirmações do acusador de Seattle e de várias alegações anteriores. O radar online informou que a lista de acusadores incluía 3 massagistas, um ex-funcionário de um navio de cruzeiro e um funcionário de academia. Todos descreviam um modus operandi semelhante. O acusador de Seattle pintou uma cena igualmente perturbadora. Afirmou que o ator se aproximou dele por trás, agarrou-o e se expôs. Quando o homem horrorizado o rejeitou, Travolta supostamente tentou comprar seu silêncio e seu consentimento, oferecendo-lhe $100 por sexo, uma oferta que foi rejeitada imediatamente. Diante dessa avalanche, a equipe jurídica de Travolta levantou um muro impenetrável. Seu advogado negou publicamente e com veemência todas as acusações, classificando cada reclamação como ridícula e completamente falsa. Mas a controvérsia é como o fogo, difícil de apagar uma vez que se espalha. Em 2017, o passado voltou para assombrar o ator. Um relatório policial de fevereiro de 2000 veio à tona, revelando uma queixa arquivada por um funcionário de spa de 21 anos. O cenário: o Hotel Linta em Palm Springs, pouco depois da meia-noite. O funcionário afirmou que o que deveria ser uma massagem de tecido profundo se transformou em uma série de ações inapropriadas. Segundo o relatório, Travolta tirou a toalha repetidamente expondo suas nádegas, convidou-o para a sala de vapor, fez comentários lascivos sobre sua aparência e expressou uma excitação visível. A polícia, naquele momento, concluiu que a situação, embora desconfortável, não cruzava o limite legal para ser considerada agressão. E o caso foi encerrado sem investigação adicional. No entanto, nem todas as acusações se mantiveram de pé. Houve um momento em que a defesa de Travolta conseguiu uma vitória crucial. Um segundo funcionário de spa, que permaneceu anônimo, relatou um encontro semelhante tarde da noite. Mas essa acusação chocou-se contra um muro de realidade. Travolta tinha um álibi blindado. A equipe do ator demonstrou, com provas irrefutáveis, que Travolta estava em uma cidade completamente diferente na noite em questão. O acusador tentou ajustar sua história, alegando confusão com as datas, e uma nova equipe jurídica insistiu que tinham testemunhas, mas a dúvida já estava plantada. O caso nunca avançou e a justiça não o reabriu. Apesar disso, com múltiplos homens apontando para o ídolo, sua equipe de relações públicas vivia em um estado de defesa perpétua. Além dos tribunais e dos relatórios policiais, existia outra camada nesta história, uma que vinha dos círculos íntimos de Hollywood. A falecida e lendária Carrie Fisher, conhecida por sua honestidade brutal, costumava dizer que a orientação de Travolta era um segredo aberto na indústria. Segundo ela, a maioria das mulheres em Hollywood suspeitava ou assumia que ele era gay, e nenhuma parecia se importar. O que continua sendo um mistério é como esses comentários públicos afetaram sua amizade, deixando essa parte de sua história em uma zona cinzenta. Mas enquanto Hollywood não se importava, havia uma entidade poderosa que se importava e muito: a Igreja da Cientologia. Mike Rinder, um ex-alto cargo da organização que conhecia bem tanto Travolta quanto sua esposa Kelly Preston, falou sobre a pressão interna.
embora tenha se recusado a especular sobre a vida íntima de Travolta, deixou algo muito claro. Se um cientologista saísse do armário como gay, seria catastrófico. Segundo Rinder, a igreja é profundamente anti-gay, embora não divulguem essa crença. Rinder e outra ex-executiva, Karen de la Carrière, descreveram Kelly Preston como uma verdadeira crente, alguém muito mais devota que o próprio John. Pintaram-na como uma mulher que ou desconhecia as atividades de seu marido, ou escolhia ser indiferente a elas, cegada talvez por sua fé. Travolta era visto por alguns como um homem que buscava experiências de risco, uma descrição que se encaixava perigosamente bem com os escândalos que se acumulavam. Mas em meio a esse caos de rumores e escândalos, existia uma história de amor real e palpável. Aos 71 anos, a confissão mais dolorosa de Travolta não tem a ver com escândalos, mas com o amor de sua vida. John e Kelly se conheceram em 1987, no set de Os Especialistas, The Experts. A faísca foi instantânea, mas levaram seu tempo. Não foi até 1991 que decidiram dar o grande passo, e não o fizeram de qualquer maneira. Voaram para a França, onde um ministro da cientologia oficiou seu casamento em uma cerimônia de sonho. Mas, em uma reviravolta digna de uma comédia romântica, ao voltarem para casa, descobriram que seu casamento francês não tinha validade legal. Tiveram que se casar novamente nos Estados Unidos para torná-lo oficial. Em uma indústria onde o amor costuma ser efêmero, o vínculo entre Travolta e Preston foi uma surpresa refrescante e duradoura. Estiveram casados durante 28 impressionantes anos, construindo uma vida cheia de amor, estabilidade e devoção genuína que desafiava todos os rumores externos. Juntos, deram as boas-vindas a 3 filhos que se tornaram seu mundo. Seu primogênito, Jet, nasceu em 1992, trazendo uma alegria imensa, mas também uma preocupação silenciosa. Depois chegou Ella Bleu em 2000 e, finalmente, o pequeno Benjamin em 2010. Eram a imagem da família perfeita. Mas atrás das portas fechadas de sua mansão, uma sombra crescia. A saúde de Jet pesava muito sobre a família, um desafio constante que colocaria à prova seu amor e sua fé da maneira mais cruel possível. Atrás da fachada da fama, a família Travolta travava uma batalha silenciosa e constante. Jet, seu filho mais velho, vivia com autismo e havia lutado contra a doença de Kawasaki desde bebê, tudo enquanto lidava com convulsões recorrentes que moldaram grande parte de sua jovem vida. Em janeiro de 2009, buscando um respiro das pressões do mundo, a família decidiu fazer uma viagem muito necessária para sua casa de férias nas Bahamas. Supunha-se que seria um refúgio de paz, aquele tipo de viagem onde se criam memórias felizes e os problemas parecem distantes. Mas o destino tinha preparado um golpe brutal. Em vez de paz, os Travolta se encontraram cara a cara com um pesadelo que nenhum pai jamais deveria imaginar. Na solidão de seu lar na ilha, Jet sofreu uma convulsão severa. Caiu, batendo a cabeça na banheira, e pouco depois, o silêncio da morte encheu a casa. Jet havia partido. Foi uma perda que não apenas partiu o coração da família, mas que destroçou sua alma em 1000 pedaços. Como se o peso do luto não fosse suficiente para esmagar qualquer um, o casal logo enfrentou algo ainda mais doloroso: a traição humana em sua forma mais vil. Várias pessoas a quem alguma vez consideraram amigos tentaram usar a morte de Jet para tirar proveito. Eram abutres rondando no momento de maior fraqueza. A rede CBS News revelou mais tarde que foi precisamente durante esse sórdido caso de extorsão que Travolta reconheceu publicamente o autismo de Jet pela primeira vez. 2 homens foram acusados de exigir $25 milhões, ameaçando divulgar o que chamavam de informações privadas sobre os esforços de resgate. Segundo a ABC News, Travolta, com o coração na mão, testemunhou que um médico das Bahamas inclusive havia ameaçado culpar o ator pela morte de seu próprio filho.
Finalmente, o caso foi arquivado. Não por falta de provas, mas porque Travolta, exausto e ferido, não pôde suportar a ideia de reviver o calvário testemunhando novamente. Ele escolheu sua paz mental sobre a justiça legal. Em meio à dor, Kelly Preston tentou encontrar sentido no inexplicável. Em uma aparição emotiva no programa The Doctors, reportada pela US Weekly, ela se abriu sobre o diagnóstico de Jet. Compartilhou sua crença pessoal de que uma tempestade perfeita de fatores havia contribuído para sua condição. Uma intoxicação alimentar durante a gravidez, um parto difícil, o uso de antibióticos durante a amamentação e a batalha infantil contra a doença de Kawasaki. Enquanto Kelly buscava respostas em sua experiência materna, os especialistas médicos da Clínica Mayo mantinham que o autismo é majoritariamente genético, embora a ciência continue estudando os impactos ambientais. Mas enquanto a família tentava navegar seu luto privado, a mídia transformou sua perda em um circo. As manchetes questionavam cruelmente por que Travolta não havia falado antes sobre o autismo de seu filho e, inclusive, insinuavam culpas. Uma década depois da tragédia, o Daily Mail publicou um relatório estranho e sensacionalista, alegando que Travolta havia realizado um ritual da cientologia conhecido como ajuda para trazer de volta à vida, em uma tentativa desesperada de reviver Jet na ambulância. Travolta admitiu mais tarde que a cobertura da imprensa sobre a morte de seu filho foi para ele o capítulo mais ofensivo e doloroso de sua carreira. Em uma entrevista ao Daily Beast, confessou que aquilo lhe atingiu mais forte do que qualquer escândalo sexual ou financeiro. Ele traçou uma linha na areia. As histórias sobre sua vida pessoal eram uma coisa, mas a especulação sobre o corpo de seu filho cruzava um limite sagrado. O trauma cobrou um preço terrível. Em uma entrevista comovente à BBC, Travolta revelou que caiu em uma depressão tão profunda que até considerou se aposentar da atuação para sempre. A vida havia perdido sua cor. Já não a achava interessante e duvidava seriamente de poder sobreviver a esse trecho de escuridão. Foi então que sua fé se tornou sua tábua de salvação. Creditou a Igreja da Cientologia por ajudá-lo a sair desse poço, explicando que o apoiaram a cada dia, guiando-o através de seus métodos para lidar com o luto quando ninguém mais conseguia alcançá-lo. Mas através de toda essa angústia e do escrutínio público, uma coisa permaneceu inabalável como uma rocha: o vínculo entre John Travolta e Kelly Preston. Apoiaram-se um no outro, encontrando força em seu casamento enquanto choravam, se curavam e continuavam construindo uma vida juntos sobre as cinzas de sua dor. Apesar da dor inimaginável que haviam suportado, apenas 16 meses depois da perda de seu filho, a família Travolta compartilhou uma notícia que verdadeiramente comoveu o mundo. Esperavam outro filho. Kelly Preston descobriu que estava grávida aos 47 anos, uma idade em que muitos já fecharam a porta para a maternidade. A surpresa pareceu quase irreal, como um presente divino. Quando seu filho Benjamin chegou em 2011, trouxe consigo um novo tipo de luz para o lar. John e Kelly falaram frequentemente de como viam esse novo bebê como uma bênção, quase como se a vida lhes tivesse dado um renovado senso de propósito depois de tanta angústia. A vida parecia ter lhes dado uma trégua, mas o destino não havia terminado com eles. Em 2018, seu casamento foi golpeado com seu desafio mais difícil até a data. Kelly Preston foi diagnosticada com câncer de mama aos 55 anos. Embora muitas pessoas sobrevivam ao câncer de mama, a jornada é longa, exaustiva e imprevisível. Para Kelly e John, sabiam que o processo seria doloroso e exigente, de maneiras que só eles podiam entender completamente. Tomaram uma decisão corajosa desde o princípio: manter seu diagnóstico em total privacidade. Poderiam ter esperado um tremendo apoio público, orações de milhões de fãs, mas algumas lutas parecem pessoais demais para compartilhar com estranhos.
Escolheram a dignidade do silêncio sobre o ruído da publicidade, querendo proteger Kelly e proteger sua família do olhar intrusivo dos tabloides. Kelly recebeu tratamento no MD Anderson Cancer Center em Houston, um dos melhores hospitais do mundo. Lutou com a coragem de uma leoa durante 2 longos anos. Mas mesmo com o melhor cuidado especializado e o amor incondicional dos seus, finalmente perdeu a batalha, deixando um vazio que nada poderia voltar a preencher. Em 12 de julho de 2020, na tranquilidade de seu lar em Anthony, Flórida, a batalha chegou ao fim. Kelly Preston, a companheira inabalável, a mãe devota e a estrela brilhante, faleceu. Não houve câmeras, nem tapetes vermelhos, apenas a intimidade sagrada de um lar cheio de amor. Rodeada por sua família e seus amigos mais próximos, deu seu último suspiro, deixando os filhos de Travolta e o próprio John com o coração devastado. Quando chegou o momento inevitável de compartilhar a notícia com o mundo, não houve coletivas de imprensa. A família escolheu a sobriedade das redes sociais para anunciar o impensável. Um representante da família deu um passo à frente com um pedido simples, mas poderoso: respeito. Pediram espaço e tempo para chorar em privado, longe do ruído ensurdecedor da fama. Durante meses, o mundo não soube nada de John Travolta. Foi um silêncio pesado, necessário. Mas a dor de perder um cônjuge não é algo que desapareça com a mudança da estação. É uma marca que dura a vida toda. Finalmente, reunindo forças de onde não as tinha, Travolta quebrou o silêncio para agradecer aos fãs por seu apoio incondicional. Em uma entrevista reveladora e profundamente filosófica à Esquire Espanha, o ator refletiu sobre a natureza do luto. Suas palavras foram simples, mas carregadas de uma sabedoria dolorosa. Explicou que o luto é uma experiência profundamente pessoal, quase solitária. A dor é como uma impressão digital, deu a entender. O caminho de cada pessoa através da perda é único, e não se pode comparar com o de mais ninguém. Entender isso, disse, foi o que lhe permitiu começar, muito lentamente, a caminhar em direção à cura. Mas talvez o momento mais cru e humano dessa tragédia tenha se revelado mais tarde, em uma conversa íntima com o comediante Kevin Hart, em seu programa Heart to Heart. John abriu sua alma sobre a parte mais difícil das sequelas: ter que falar com seu filho caçula, Benjamin. Benjamin tinha apenas 10 anos quando sua mãe morreu. Em sua mente inocente, instalou-se um terror paralisante, o medo de perder também o pai. O menino, olhando nos olhos de seu pai, temia ficar completamente sozinho. Com uma ternura infinita, John teve que ter uma conversa que nenhum pai quer ter. Explicou gentilmente as diferenças entre a doença de sua mãe e sua própria situação. Teve que tranquilizar seu filho sobre sua saúde e sua longevidade, usando a lógica para combater o medo infantil. Mas nessa troca, ocorreu algo milagroso. John admitiu que, ao olhar o mundo através dos olhos assustados de Benjamin, viu-se obrigado a confrontar seus próprios medos sobre o envelhecimento e a mortalidade. Percebeu que, às vezes, a perspectiva é tudo. Ao consolar seu filho, John encontrou consolo para si mesmo. Compreendeu a fragilidade da vida, mas também sua beleza. E nesse entendimento, em meio às lágrimas e à ausência, John Travolta encontrou, finalmente, um pouco de paz. Um pouco de paz. Um pouco de paz. Um pouco de paz. Um pouco de paz.